ponto em comum aí, que é a relação com a bioeconomia. As nossas ideias, os nossos negócios estão voltados para a questão do desenvolvimento da bioeconomia local e o desenvolvimento do Cerrado. Então, para iniciar, eu gostaria de pedir para cada um dos empreendedores se prepararem para falar dos seus negócios, e ninguém vai saber falar tão bem dos seus negócios quanto vocês, né? E eu vou acompanhando aqui o pessoal que estiver pelo YouTube, gente. Quem tiver dúvida, pode ir comentando aqui, ou, falando alguma coisa no chat do YouTube mesmo, que na medida do possível a gente vai conversando na nossa live, tá bom? Vamos ver. Ana Paula, eu vou começar por você, pode ser? Você está mutada, Ana Paula. Pode, estou aqui. Explica para a gente o que que você faz, o que que é a sua empresa, qual que é o seu negócio e a sua relação com a bioeconomia do caso. Bom, na verdade, eu sou zootecnista, já tem mais de 10 anos que eu me formei, fiz mestrado, doutorado na área da zootecnia e do agronegócio. E a minha dor, ela vem muito de como eu olhava para os produtores do Pantanal. Eu trabalhei 5 anos dentro do Sistema S, atendendo produtores rurais, e ela veio muito disso, de como os produtores eles sentiam muita dificuldade em aplicar defensivos, aplicar alguns produtos químicos, e o quanto eles gastavam em relação a isso, o quanto era dificultoso, porque no nosso meio a gente tem vários meios de aplicação, um deles é o de trator e o de avião. E aí, quando um gostaria de usar o avião, nem sempre era possível, porque alcançava em algumas regiões que não poderia, como casas, aguadas e tudo mais. E eu senti a necessidade de atender esse público. E aí eu comecei a trabalhar com drone, comecei a empreender com drone. Falei, cara, eu posso centralizar as aplicações aonde os produtores querem com uma maior eficiência e o menor custo. Então foi meio que através disso, sabe, que eu comecei a empreender no meu negócio. E o resultado que a gente tem é muito bom, a gente consegue realmente centralizar, a gente, dependendo das condições climáticas, eu na minha empresa, eu prezo muito por trabalhar à noite, por conta das condições de vento, de clima, de temperatura. Então a gente tem os melhores resultados à noite, por conta de questões técnicas também, absorção de produto e tudo mais. E veio meio que dessa dor, assim, sabe? E a gente já fiz mais de 3.000 hectares e é muito bom ver que cada dia a gente consegue prosperar mais um pouquinho e atender o produtor onde ele realmente quer chegar, que é numa máxima eficiência com o menor custo. Bacana. É isso. Só uma pergunta que talvez seja até óbvia, mas a questão da pulverização com aviões, no caso você falou de mais eficiência pulverizando à noite, com aviões isso não seria possível, né? Com o avião é um pouco mais complicado e complexo de aplicar, por conta da altitude mesmo, né? Então, às vezes, você não consegue aplicar numa área mais centralizada. Você pode ver que quando o avião passa, ele passa de uma vez, numa velocidade enorme, e às vezes você não consegue, às vezes dá um efeito guarda-chuva que a gente fala, né? E com o drone, não. Com o drone, a gente já consegue pulverizar mais na área onde realmente é necessário, entende? Bacana. Interessante. Eu vou passar agora a bola para outra empresa do agro também, só que, no caso, está na bola do serviço. Vou passar a bola para o Bruno agora para falar um pouco da empresa dele e da Maíra, que é a Rural. É isso, né, Bruno? Você está mutado, Bruno. Eu estava querendo falar aqui, eu não queria atrapalhar.
Entendi. E como eu também sou do agro, a dor é bem similar. E ela estava falando aí do sonho dourado, né? Que é diminuir custo e aumentar a eficiência. Todo mundo querendo. O seu, no caso, é um SaaS voltado para o agro, né, Bruno? Só que aí o da gente, a gente também tenta trabalhar isso. Eu sou de família, eu sou agrônomo também, só que eu parei no mestrado, não fui tão corajoso quanto ela para ir para o doutorado. Fui até criticado por isso, porque achava um absurdo você ir para o mestrado e não seguir para o doutorado. Não pode! Você pode, que eu quero empreender. E eu também sou de uma família de produtores rurais. Então, assim, eu vim sentindo já sou quarta geração de uma família de produtores rurais, então essa dor é latente com a gente. A gente tem um porte médio, mas eu vi muito isso de perto, que é a falta de controle, não lidar com a fazenda como empresa, do princípio básico de ter uma gestão dos clientes e uma gestão das suas vendas. Assim, um mínimo. Aí a gente vê uns CRMs mais avançados ou uns CRMs que seriam adaptados para o meio do agro, mas nada que esteja feito para o agro. Então, e a gente também, por ter muito contato com famílias produtoras, a gente quis desenvolver, principalmente nesse momento inicial, focado em produtores rurais de pequeno porte. Então, a gente tem um site que faz a gestão dos clientes, comunicação automatizada, gestão da produção, e a gente está entrando também na parte de ensinar como produzir, que é aí que pega, gastando menos e aumentando a eficiência, porque, como ela estava falando, a aplicação é muito mal feita ainda. Quando parte para a solução... Desculpa, como é teu nome? Cláudio. Não, do Claudião, da AG Agronegócio. Ana Paula. Isso. Quando parte, porque ela utiliza drone, trator, aí já são produtores médio ou de grande porte. Mas o pequeno é no costal, né? Então é uma bomba nas costas, vai pulverizando. Então tem muita falha, tem muito desperdício, tem aplicação em excesso. E aí a gente quer entrar nessa seara também. Mas a versão inicial do site da gente é para fazer mais um controle, tanto dos clientes da produção, tem uma comunicação automatizada, porque eu peguei uma tia minha que teve uma época que ela estava produzindo queijo, era num caderninho. Só que a gente está em 2025 produzindo utilizar um caderninho, e aí se perdia com os clientes, não conseguia mandar mensagem. Ela espera o cliente chamar. Então, bicho, não faz muito sentido hoje com o tamanho de tecnologia que a gente tem, com IA, com robô, com drone, ela está utilizando um caderninho ainda. E aí a solução da gente focou nisso. Então, são botões maiores, é uma plataforma mais intuitiva, não tem... A gente deu uma enxugada nas funcionalidades para quebrar essa barreira inicial. E uma coisa que a gente era muito questionada é, mas o agro vai utilizar... Bicho, todo mundo utiliza celular hoje em dia. Não tem mais essa barreira da tecnologia para o agro. Não tem, como eu estou falando, velho, já é drone, pô. Daqui a pouco é robô, é trator automatizado sem ninguém, sem nenhum tratorista. Então não tem essa barreira mais do agro utilizar. Uma coisa que a gente errou no começo, que ajustou, foi que a gente fez uma versão para computador. E aí eles não usam computador, é celular. Celular todo mundo tem. E aí foi uma correção que a gente fez. A gente tenta trazer isso, mais lucro, mais previsibilidade para o pequeno produtor rural através do nosso sistema. Bacana. Bacana. No caso, seria trazer mais profissionalismo, no caso, do produtor de pequeno porte. Para a agricultura familiar. A gente quer facilitar a vida dessa galera para que eles tenham um controle muito mais fácil dos clientes, da produção, das vendas. Então, com um botão ele já dispara a mensagem para os clientes. Porque, a princípio, é uma galera que tem uma clientela meio que fixa. Só que eles esperam os clientes acionarem eles. Aí, às vezes, tem o controle financeiro deles. Não sabe quando pagou. Velho, é literalmente um caderninho. Então, a gente digitalizou esse caderninho para o produtor familiar. Que legal. E Bento vai ser o gerente de marketing da gente. Vai fazer o marketing da gente. Funciona, hein? Funciona demais. Aqui vai na frente. Quem é que não compra? Que bacana.
Bom, gente, foram duas empresas de tecnologia e agronegócio. Agora eu queria pedir para a Sabrina falar do negócio dela, da Clutch. Explica para a gente aí, Sabrina, o que você faz, o que você trabalha. Boa noite, eu me chamo Sabrina, eu sou fundadora da Clutch Cosméticos. Hoje a gente desenvolve cosméticos naturais com terpenos da cannabis e através do edital da Inova Cerrado a gente vai começar a utilizar matéria-prima nativa do biomas brasileiros, né? Que seria o bioma do Cerrado, do Pantanal, da Amazônia. E é isso, produzimos cosméticos inovadores, sustentáveis, sensoriais, com um designer elegante, mais diferente. E siga a gente no Instagram. E já tem quanto tempo que vocês estão em atividade, Sabrina? Foi Já tem quanto tempo que vocês estão em atividade? 4 anos. 4 anos já. E a questão do trabalho com cannabis está muito em alta agora, né? Tem sido usado em de diversas formas na questão de saúde. E isso esteve com vocês desde o início? Vocês começaram a trabalhar com isso recentemente? Como é que é essa questão do trabalho com cannabis? Nossa, eu não consegui entender, o teu áudio ficou bem cortado. Cortado? É, Não, eu só falei a respeito de o uso de cannabis está sendo muito difundido hoje na questão de saúde, né? Está sendo utilizado de diversas formas. E eu te perguntei como é que é essa questão para vocês que usam isso desde o início. hoje a gente só usa o apelo comercial, né? Que a gente tenta recriar o efeito da cannabis dentro do nosso produto. E aí todos os nossos produtos eles têm sabor, cheiro, Sabe? agradáveis, assim, né? Eles são cosméticos sensoriais, né? Que eles agradam todos os sentidos do corpo. E aí, hoje a gente usa terpenos da cannabis, que não tem THC e nem CBD, então a gente tem registro na Anvisa e tudo certo para comercializar. Por enquanto, não trabalhamos com isso, mas a gente está desenvolvendo cosméticos com THC e CBD. O que é essa questão do terpeno exatamente? O terpeno ele é como se pegasse moléculas de várias plantas, tipo o alecrim e o limão, e recriasse o perfil aromático da cannabis a partir das moléculas de várias plantas, né? Ah, entendi. Então, Mas o terpeno também existe na cannabis, só que aqui no Brasil a gente não pode extrair por enquanto, diretamente da entendi, cannabis, então a gente recria ele. Mas lá no Uruguai já tem pessoas que extraem o terpeno da cannabis mesmo. entendi. É uma recriação a nível molecular que seria como se fosse uma mimetização aí do que é a estrutura da cannabis. Isso. Maravilha. Que bacana. Elias, chegou a sua vez. É mais uma Boa empresa noite. do... Boa noite. É mais uma empresa voltada para o agro. É um serviço também, né? Mas Isso. também diferente do que é o da Ana Paula e do Bruno. Conta Sou, pra gente aí o que você faz. eu sou o Farrinha, sou formado na área, né, de Ciências da Computação, possuo mestrado, doutorado em Física Ambiental e um MBA em Data Science. Então, como professor, né, a gente tenta desenvolver com os alunos projetos de pesquisa inovadores, né, resolver problemas da sociedade. E pensando nisso, uma investigação mais científica, aqui no estado do Mato Grosso existem alguns órgãos, como FAMATO, IMEA, Senar, né, o AgriHub, e eles fizeram uma pesquisa de mercado e montaram um documento. E esse documento eles elencaram os principais problemas do campo do agronegócio. Então, para você que está assistindo essa live, precisa ter uma ideia, né, um problema para resolver, criar um negócio,
pode estar acessando esse documento, depois eu posso disponibilizar o link, e propor um projeto, uma solução. E nesse documento foi onde eu tirei vários projetos que eu atuo hoje, né, como professor, como empreendedor, que foram os problemas do agronegócio. Então, nesse documento, um dos principais problemas é a falta de previsibilidade climática. Então, hoje, o que a gente está fazendo? Desenvolvendo um aplicativo, um serviço, onde nós tentamos fazer essa previsão de chuva. Porque no campo, vou citar um exemplo na cidade. Vou pegar o exemplo da minha cidade, Cuiabá. Se eu falar que vai chover hoje em Cuiabá, muitas vezes chove num bairro, que é 5 km da minha casa, mas na minha casa não chove. Então, a gente está numa região, né, que a distância não é tão grande assim. E aí, se você transferir isso para o campo, onde você tem que fazer um manejo agrícola, diferentes manejos, as áreas são muito extensas. Então, eu tenho quilômetros de extensão, né, desses campos. Então, se eu falar que vai chover lá na minha cidade, Campo Verde, por exemplo, que é um produtor, Sorriso, quem garante que vai chover na minha fazenda, na minha plantação? E qual lugar vai chover? Então, para quem mexe com agronegócio, a fazenda ela é muito grande, ela é dividida em talhões. Esses talhões são para poder fazer esse manejo agrícola. O que significa isso? É eu pegar a propriedade e dividir ela em vários pedacinhos, igual uma barra de chocolate, né? Mas ela não é simétrica, mas tem uma quantidade de extensão variável, por exemplo, de 50 hectares, 100 hectares, um único talhão. E tem fazenda que tem mais de 100 talhões, por exemplo. Então, a área é muito extensa. E aí o produtor, ele fica, né, para fazer um manejo agrícola, por exemplo, para fazer um plantio, ele precisa da chuva. Para ele aplicar um defensivo agrícola, ele precisa saber a previsão, porque se chover, ele vai perder aquela aplicação, e aquela aplicação é em dólar, é muito caro. Então, em uma única aplicação, pode perder ali 150 mil reais em um único talhão. E aí, se você multiplicar por 100, você está falando de milhões. Então, nosso objetivo é realizar essa previsão de chuva e dizer exatamente para o produtor rural em qual talhão, ou seja, qual divisão de terra dele, que vai acontecer essa chuva. Então, nós fazemos isso para os primeiros 15 dias. Os 3 primeiros dias a assertividade é maior, né, quando a gente está falando de probabilidade. Só que qual que é o nosso diferencial? É a assertividade nesses 3 primeiros dias, e a cada dia que passa, a nossa solução ela reprocessa isso, fazendo com que essa assertividade sempre dos 3 próximos dias esteja alta. Né? E a gente faz isso hoje, né, que está em alta o uso da tecnologia, análise de dados e usando também inteligência artificial para melhorar essa assertividade para esse produtor rural. Então, resumindo, é isso que a gente está fazendo. Realizando a previsão de chuva a nível de talhão para auxiliar o produtor rural na tomada de decisão. E a ideia é fazer isso com um custo acessível para o pequeno, o médio produtor ele conseguir ter acesso a essa tecnologia. E automaticamente isso vai aumentar a produtividade dele, reduzir os custos dele, que é o que todo mundo quer. Entendi. No caso, esse serviço de vocês funciona como aplicativo ou a pessoa tem que contratar vocês, de certa forma, presencialmente lá? Como é que é essa questão? Falando como empreendedor, antes nós tínhamos uma solução que era, tinha que ir em loco, tinha hardware, equipamento, e aí, diante das dificuldades, nós pivotamos e focamos só no serviço. Então, hoje a gente tem um aplicativo que oferece esse serviço para o produtor de forma personalizada. Então, quando a gente fala de talhão, a gente está falando de latitude e longitude. E para fazer isso, normalmente as propriedades rurais, eles têm o georreferenciamento dessa propriedade. Então, o que nós fazemos? A gente faz o upload, imputa esse mapa do produtor personalizado no aplicativo. Quando a gente fala de talhão, a gente vai fazer o desenho no próprio aplicativo dos talhões em cima da plataforma do Google Maps. Então, ele sabe exatamente a divisão dos talhões daquela propriedade dele. Muito bacana, cara, que legal. E aí entra a utilização da inteligência artificial nisso para
encurtar todo esse processo aí no caso. Aí a inteligência artificial pega diferentes bases de dados, né? Ela reprocessa e realiza essa previsão mais acurada. Então, a IA, ela entra para auxiliar, mas o modelo que faz esse processamento foi um desenvolvimento próprio, que é da nossa startup. Então, esse é o nosso diferencial, esse core da solução. Entendi, que legal. Muito bacana mesmo. Bom, gente, estamos em 5 empresas aqui, já foram 3 empresas de tecnologia e do agronegócio, e uma empresa de bem-estar, bem-estar feminino, acho que eu posso classificar assim, né? E a minha empresa ela é voltada para a construção civil. Então, é uma solução para a construção civil. Eu trabalho desenvolvendo artefatos de concreto de uma maneira muito mais sustentável, né? Um concreto muito mais ecológico do que convencional. Eu utilizo como principais insumos para a produção das minhas peças o entulho processado e o cimento, que é fabricado hoje com a tecnologia mais limpa que existe atualmente. São peças feitas artesanalmente, não é um processo industrial ainda, né? É uma escala pequena, mas o início de uma iniciativa muito bom, né? Mas é o início de um processo para tentar curar um problema que a gente tem com relação à geração de resíduos da construção civil. Então, hoje nós produzimos cubas para banheiro, nós temos no nosso portfólio alguns elementos decorativos, alguns elementos de acabamento, tudo feito com esse concreto produzido de uma forma mais ecológica. E o que eu estava explicando no início da nossa live era justamente a nossa participação nesse edital 409 biomas, que ele tem como iniciativa justamente fomentar o desenvolvimento dessas ideias da bioeconomia, ideias que preservam, de certa forma, ideias que colocam tecnologia no campo, ideias que utilizam insumos regionais nossos, né? E é o que une todos nós aqui no mesmo processo hoje. Então, a gente vai falar um pouco a respeito do que está sendo esse processo. Para você que esteja assistindo aí a live pelo YouTube, que esteja acompanhando a gente, talvez você tenha uma ideia e acha que é difícil demais ou que não tem algum tipo de ajuda. A gente vai explicar como é que está sendo o nosso processo. Nosso processo está se encerrando agora no final do ano. E a gente vai falar um pouquinho mais de como foi até aqui, o que a gente fez, o que a gente aprendeu, como que a gente se desenvolveu e qual que é o resultado que isso está trazendo para as nossas empresas, né? Depois de 6 meses praticamente de edital. Então, eu vou pedir para uma empresa, vou pedir um voluntário agora, uma empresa falar de como que foi o processo de inscrição nesse edital, o que achou antes do início, né? Como que foi a participação na inscrição, o que achou dos requisitos, das exigências. Tem algum voluntário para falar ou não? Eu posso te falar. Não achei difícil. A única coisa que eu achei um pouco ruim como empreendedora que paga imposto e tudo mais foi o fato de não poder, de ser uma exigência, no nosso caso da Fundec, eu não sei como que é o pessoal do Mato Grosso, mas de receber por CPF. Isso eu fiquei um pouco na dúvida, eu não achei muito legal, mas é uma exigência. Mas não foi difícil, acho que para ninguém foi difícil, né? Só se inscrever no Sebrae Startups, tem 1 milhão de editais abertos, sempre tem. E eu não achei difícil, não. A única exigência que eu fiquei meio assim, que eu achei que poderia ser um pouco mais maleável, porque o que é PF, né? O que é PJ, a gente tem que saber separar. E eu achei isso um pouco ruim. Entendi. Porque, por exemplo, assim, eu não posso pedir para quem presta agora os serviços para mim, como CRM, social media,
advogado que está fazendo os meus contratos, eu não posso pedir para eles, tipo, quer emitir nota? Não tem necessidade, entende? Porque senão é um gasto a mais para mim. Mas, pode falar, Faim. Eu só vou complementar, porque eu já participei de vários editais, né, como professor, como empreendedor. Existe o edital para quem está assistindo e até saber diferenciar e saber como que você vai se inscrever quando tiver esse tipo de edital. Tem um edital de fomento, onde você cria um projeto e aí você vai colocar esse recurso no seu projeto, por exemplo, para pagar serviço de pessoa física, pagar serviço de pessoa jurídica. Então, você, no escopo do seu projeto, você define isso. Eu preciso contratar um serviço de pessoa jurídica. Então, tá lá. O edital Biomas, ele é um edital diferente. Então, o edital, por exemplo, você dá um exemplo do Centelha, que inclusive está aberto agora até essa semana. É o edital de você tem uma ideia, você pode submeter a sua ideia, e se ele for aprovado, aí sim você cria um CNPJ, que é uma exigência do edital. Mas se você não passar, você não precisa criar, você não tem custo. Mas sendo aprovado, com o próprio recurso que você vai receber, você consegue pagar as custas, né, colocando no escopo do projeto lá de contador e etc. O Inova Bioma, ele já é um edital um pouco diferente. Ele é um edital de aceleração. Então, você já tem uma ideia em andamento, um projeto, você está em fase de MVP, de validação, e ele oferece, nesse edital, um recurso que é um recurso de bolsa, por isso que ele não é CNPJ. Então, o proponente está recebendo um recurso para poder se dedicar no projeto, usar esse dinheiro para dar uma alavancada em alguma coisa, né, comprar um equipamento e etc. Então, ele tem essa diferença. Então, ele é para você acelerar o seu negócio, onde você recebe mentorias, você recebe um apoio ali, apoio técnico, né, de workshop, mentorias, para você melhorar a questão de negócio, do seu desenvolvimento, ver o que você precisa para você alavancar a sua startup. Perfeito. E, inclusive, a questão do Centelha estar aberto agora é muito importante a gente ressaltar isso, né? Porque é realmente um incentivo gigantesco que aparece como oportunidade. Pessoal da Urals, Maíra, está podendo falar, Maíra? Oi, tô aqui, tô dividindo a atenção com vocês. Então, vou pedir para quem está no seu colo aí, está concorrendo com a gente. Eu estava contando agora. É o mesmo ou é outro? É o mesmo? É o mesmo. Mas fala pra gente como é que foi a questão do início do edital, aí, depois de inscrito e tal, como é que foi o início da participação, como é que estava a empresa de vocês nesse momento, o que foi mais impactante, assim, logo de cara, de participar do processo de aceleração? Assim, no caso, a gente começou a... Porque assim, teve um atrasozinho, né? Que eu achei que daria tempo de terminar e ainda continuar grávida, mas aí, ó, misturou tudo. Aí acabou o Bruno pegando a frente de tudo. Mas, assim, no mais, eles colocaram a questão de só um minuto, viu? A questão deles focarem também em certos tipos de projeto, né? Voltado para a parte de socioambiental, eles colocaram mais. Eu fiquei, eita, será que a gente consegue entrar, né? Na verdade. Mas aí deu certo. Porque quando bota assim um edital que ele é muito mais voltado para aquele certo tipo de segmento, a gente fica, será que a gente consegue? Mas deu tudo certo. O negócio de vocês é muito voltado para essa direção também, né? A questão social, ela entra muito no fator de economia também. E é bem o que vocês trabalham
Ainda vou chegar em você de novo para falar um pouco de como está o seu desenvolvimento, mas antes eu queria saber da Sabrina, que eu acho que a Sabrina são 4 anos de empresa, né, Sabrina? E nesse processo do Inova Cerrado, você considera que teve o que de desenvolvimento na sua empresa que você ainda não tinha desenvolvido, de certa forma? Cara, todos os projetos do Sebrae são muito bons, assim, né? Porque eles oferecem o acompanhamento, as mentorias. Esse ano eu participei de 3 projetos, 2 além do Inova. E com o Inova foi muito legal porque a gente desenvolveu um dossiê para um projeto de lançamento de produto, né? Então a gente Bacana. estudou todas as fases do desenvolvimento para fazer a campanha comercial, montar um documento. Isso é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu já tinha lançado produto antes, mas eu não tinha feito essa preparação com um acompanhamento de uma pessoa experiente. E foi muito bom, assim, né? Porque agora eu já aprendi para as próximas vezes que eu for lançar um produto, eu poder me fazer essa organização e ter mais êxito no meu lançamento também. Legal. O que eu notei é que a gente desenvolve é uma questão de trabalhar o empreendedorismo de uma forma mais profissional, né? Não é tanto pelo empirismo. A gente aprende a ser empreendedor e desenvolver o negócio desde o zero ali e como fazer isso dar certo. Você que já tinha empresa há mais tempo, você já tinha trabalhado dessa forma que a gente trabalhou nesses últimos meses, com questão de desenvolvimento de personas, de como se comunicar com o seu público diretamente, como desenvolver a gestão financeira da sua empresa, essas coisas assim. Você já tinha isso bem desenvolvido ou não? Essa questão de desenvolvimento financeiro, eu acabei fazendo com um outro programa de aceleração que ele era bem mais focado nisso, né? Ele já direcionava mentores especializados em, tipo, tributário, comercial, tinha parte do financeiro. E ali com o Inova Biomas a gente focou mais mesmo na parte de lançamento de produto, aprimoramento de pitch e essas outras coisas. Essa questão do pitch aí foi um belo de um aprimoramento na última carreira empresarial de muita gente aí. E, Parim, falando Eu acho que em relação a pitch, eu nunca me senti tão desafiada na vida. Foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. E aí, em uma dos encontros presenciais que nós tivemos, teve um colega meu que falou assim: você tem que ter um pitch de 1, de 3, de 5 e de 10 minutos. Eu falei, cara, eu não tenho nenhum desses, sabe assim? E para eu começar a fazer foi um desafio muito grande. Então, assim, para quem quer começar, eu acho que seria, acho que uma das coisas mais importantes, começar a pensar em pitch, né? E como você vende seu negócio em pouco tempo, diz muito sobre o empreendedor que você é. na verdade, eu acho que a grande sacada que a gente precisa entender como empreendedor de qualquer área, né, é justamente como vender o negócio. A gente tem que saber vender o nosso peixe da melhor forma possível e da forma mais dinâmica possível, né? E eu acho que isso tem sido realmente um grande desenvolvimento nesses últimos meses. Mas, Varrinho, eu ia te perguntar com relação ao seu desenvolvimento no digital, como é que você considera que foi o aprendizado, como você considera que isso fez crescer na sua empresa? Compartilha com a gente aí como é que foi a sua experiência. Sempre é bom estar participando, só aproveitando para falar sobre o pitch, né? Eu, como professor, eu ensino meus alunos a participar, a criar pitch, participar dos editais, mas sempre que a gente vai fazer, que a gente está sendo avaliado, parece que as coisas mudam, né? A gente gagueja e trava, sempre tem uns perrengues aí. Inclusive, tem vários alunos meus que vão agora submeter no Centelha, que eu incentivei eles com os projetos que eles desenvolveram em sala de aula. Como empreendedor, foi muito importante eu ter participado dessa saga, vamos dizer assim, dessa trilha,
porque eu fui um projeto aprovado no Centelha do ano passado. Então, isso é um gás, né? Porque você tem um recurso aí, você consegue contratar alguns serviços. E você participando de uma aceleração, você corrige, melhora algumas coisas que você ficou pendente ou que você vai aprendendo durante o percurso, né? Que é você ter essa gestão, acompanhamento de projeto, você lidar com pessoas, esse é um dos maiores problemas, né? Eu tive problemas com sócios, por exemplo, e aí você saber escolher também as pessoas que vão fazer parte do seu projeto, porque hoje em dia é muito difícil você fazer sozinho. Então, esses programas, eles ajudaram muito nesse sentido, desde a formação da equipe até o desenvolvimento e a parte de network, né? Principalmente o edital, ele proporciona um network. Você conhece pessoas, você conhece outros empreendedores que estão atuando em áreas similares, diferentes, que podem contribuir com o seu negócio. Esse programa, por exemplo, do Biomas, ele contribuiu muito para isso. Então, eu conheci bastante pessoas que estão atuando, que a gente pode ser parceiros, por exemplo, né? Pode se ajudar, pode tirar dúvida, ver quais problemas eles já enfrentou, e para você não passar pelo mesmo problema, então você compartilhar o conhecimento, as experiências, né? Bacana. E eu acredito assim que o processo de aceleração, né, ele é muito claro com relação a isso, é justamente fazer a gente percorrer um caminho que demoraríamos muito mais tempo para fazer sozinhos, e com auxílio, com mentoria, com acompanhamento, a gente acaba percorrendo em 6 meses aí, o que sabe Deus quanto tempo a gente ia conseguir, quanto tempo a gente ia levar para conseguir fazer. Nesse processo de aceleração, acho que o grande desenvolvimento disso foi o desafio realmente de trabalhar com a equipe nessas questões internas da empresa, o desenvolvimento de máquinas de vendas, como que vai trabalhar o marketing, como que vai ser o desenvolvimento de novos produtos. Tudo isso tem que ser feito de uma forma muito profissional, só que a gente não aprende isso no dia a dia, né? A gente tem uma grande ideia para empreender, mas não aprende como fazer isso em qualquer lugar. E esse edital de Nova Serra, eu acho que foi uma valia gigantesca nessa questão. E entramos em contato com os empreendedores, entramos em contato com pessoas de outros estados, mentores do Brasil inteiro, falando de outras realidades, e isso foi realmente uma expansão muito grande para os nossos negócios, né? Pessoal que está assistindo no YouTube, daqui a pouquinho a gente vai passar para as dúvidas, se a gente tiver, mas eu queria saber do pessoal que está, empreendedores que estão comigo aqui, se vocês, alguns já falaram que estão inscritos em outros editais, né, meus programas, pode falar para mim. Tem uma pergunta lá de uma colega, que é quanto é um pitch bom, né? Isso depende. Por exemplo, no edital do Centelha, que é um edital de fomento, o pitch era de 5 minutos. Então, você tinha que apresentar, né, bastante coisa ali. O edital, por exemplo, de aceleração é 3 minutos. Um edital de vendas, de negócio, pode ser 1 minuto e meio. Então, o tempo vai depender de qual é o foco daquele evento, né, daquele pitch. Por isso que tem diferentes tipos e tempos diferentes, porque cada um tem um objetivo diferente. Às vezes um é de negócio, o outro é para apresentar a solução, o outro é para captar investimento, o outro é para projeto, né, para apresentar a ideia, então às vezes é um pitch mais demorado, e assim por diante. Pode falar, Ana. Só pegando o gancho no que o Farrim disse, depende muito do público que você está apresentando, se ele é mais técnico, se ele é mais comercial também, né? Então depende muito para quem você vai vender o seu peixe. E aí que tá, acho que é a grande sacada. Se for pedir de 1, de 3 ou de 5 minutos, de como você vai falar dependendo do público que vai te ouvir, né? Acho que é aí que tá a grande moral do negócio.
A questão do pitch mesmo, para o meu negócio, meu mentor, ele falou muito a respeito da necessidade de desenvolvimento de pitch específico, né? E eu, nesse processo, eu desenvolvi um pitch específico para clientes, específico para empreendedores, tá? E um pitch para investidores. E são conversas completamente diferentes, são pontos a serem acentuados que são muito distintos um do outro. A ideia principal é você conseguir vender o seu negócio de uma forma muito dinâmica e muito rápida. Que eu gosto de falar, contexto. Contexto é que manda. É o que o Farrim está falando, é 3, 5 minutos, quem é o público, para quem é, né? Eu faço muito um teste assim, se a gente explica e uma criança entende, faço muito com meu filho. Se ele entender, meu amigo, qualquer um vai entender. Porque o grande problema está em não saber quem vai te julgar. Isso eu acho uma falha grande também nos editais, porque às vezes é um cara que não é técnico. E aí você não sabe se você está falando para um técnico ou não. E aí, dependendo de como eu vou apresentar isso, o cara vai entender ou não. Perfeitamente. Você tem outra pergunta? Eu estou vendo aqui do Fabrício, né? Posso já ir respondendo, né? Ele falou o seguinte, sobre recebimento de bolsa ser exclusiva no CPF após o término do projeto ou da bolsa para ser aplicada, existe alguma avaliação dos resultados? Sim, existe. Se for um projeto de fomento, um edital de fomento, ele é mais burocrático. Você tem relatórios técnicos, relatórios financeiros, porque daí, como é de fomento, você tem recurso para comprar equipamento, serviço, então tudo tem que ter nota fiscal, tem que ter 3, orçamento, então é mais burocrático e tem uns relatórios. Quando ele é um de aceleração, que nem o que a gente está participando do Biomas, do Cerrado e Pantanal, ele já é menos burocrático, porque ele é bolsa. Então, a bolsa, você não precisa prestar conta com o que você gastou, por exemplo, e ela é isenta de imposto de renda. Então, ele é um recurso de apoio, vamos dizer assim. E tanto o edital de fomento como o Centelha, e esse do Sebrae, de aceleração, eles são o que a gente chama de fundo perdido, você não precisa ressarcir. É claro que se você não cumprir algumas exigências, por exemplo, no de bolsa, se você não cumprir a entrega do relatório, você pode perder a sua bolsa, deixar de ganhar. Os próximos meses, que tem um período específico da quantidade de parcelas. No caso de fomento, você tem que devolver recursos se você fizer alguma coisa errada. Então, você gastou um dinheiro a mais, ou você comprou sem orçamento, por exemplo, na hora de prestar conta vai dar problema e você tem que devolver aquele recurso que você gastou teoricamente indevidamente. Fabrício, para complementar, quando você continuou com a questão ali, ele falou o seguinte, e depois, existe algum edital voltado para a CNPJ, para empresas que já iniciaram, ou seja, aquelas que começaram por uma pessoa, uma ideia e alguns recursos para serem investidos? Fabrício, no caso, o nosso edital, sendo um edital de tração, foi exatamente isso, na verdade, né? Nós já precisávamos estar com as empresas consolidadas, no caso, e aí o edital de tração ele é justamente para que, pelo menos, uma pessoa da empresa possa dar uma atenção especial para o desenvolvimento de um novo setor, um novo produto, um novo serviço, enfim. Quando é um edital de tração, ele é justamente para empresas que já existem. No caso que o Farrim estava falando de um edital de ideação, por exemplo, tem os editais que são para desenvolvimento de ideias. Então, você se inscreve com uma ideia e aí você vai receber um incentivo para desenvolver aquela ideia. Um MVP, que seria um primeiro produto ali, alguma coisa inicial. E tem os editais para níveis diferentes de maturidade da sua empresa. O caso nosso é justamente para essa empresa que já está estruturada, já tem um CNPJ, já está trabalhando de alguma forma, já está ativa. E aí, uma das pessoas da empresa vai receber essa bolsa justamente para dar atenção num desenvolvimento específico.
respondemos a pergunta? Gente, se tiver mais dúvida, é só mandar no chat do YouTube aí que a gente vai respondendo. Bom, pessoal, eu queria saber, até a questão agora para a gente está chegando no final desse digital, a gente temos os relatórios para serem entregues, tem uma quantidade importante de material a ser produzido ainda. E eu queria saber de vocês aí, quem está pensando em se inscrever em outro edital já está de olho em algum outro incentivo ou aceleração de alguma outra forma. Ou quem traumatizou. Ficou traumatizado? Eu me inscrevi em 4 só esse mês. Se inscrever em 4? Meu Deus. Eu estou auxiliando aqui em 3 projetos para o Centelha. É que tu achou 4 editais. Hã? Sabendo onde é que tu achou 4 editais abertos. Eu não me inscrevi para nenhum. O povo me manda, eles me mandam, falam pra mim. Sei lá, acho que a galera sabe que eu tô na loucura dos A gente editais. está precisando desse network aí. Ó. A galera do Eu acho que o Nova pessoal do Serrada. MS deu um pouco de traumatizada mesmo, né? Assim, é uma quantidade absurda de coisas, tipo, para ontem, façam para ontem. Porque nós começamos muito atrasados, né? Só perguntar assim, quem durante a aceleração sabia que tinha que fazer essa ação de transbordo? E que a ação de transbordo era isso que a gente está fazendo aqui? Alguém sabia? É a surpresa da vida do empreendedor. São algumas coisas que você vai aprendendo durante o edital, né? Cada edital é diferente. E às vezes, muitas vezes, para quem está conduzindo, é uma coisa nova também e acaba tendo alguns problemas, mas é normal. É como atrasar a bolsa, isso é normal, atrasar o recurso, começar, às vezes, atrasar o início do projeto, isso é normal dos editais por conta da burocracia em si. E aí já aproveitando... Só que o nosso atrasou o quê? Uns 3 meses? 4 meses. Eu tive um que atrasou quase um ano. Teve um Aí foi edital no passado. Aí foi prorrogando, por exemplo, você tinha que enviar o relatório, a plataforma estava fora do ar, aí eles prorrogavam, porque para não prejudicar ninguém. E aí, Mas isso aí, vida do empreendedor tem que ser com tem que ser com emoção. Faz parte do processo isso. Sim. É igual tem uma pergunta do Fabrício, que é bastante pertinente a essa burocracia, né? Por exemplo, no Centelha, quando você vai se inscrever, você não precisa nem ter CNPJ, você pode abrir quando você passar. Por exemplo, o edital de aceleração, ele já fala que tem que ter, por exemplo, menos de um ano. Se tiver mais de um ano, por exemplo, você não pode participar. Então, depende do edital, tem que estar atento a isso. E tem edital que já é o contrário, você tem que ter, por exemplo, 4 anos já de empresa, 5 anos, e tem que ter faturamento, né, mínimo ali para poder participar. Né? Às vezes passa faturamento alto, tipo 400 mil por ano, no mínimo. 1 milhão por ano no mínimo. Então, isso varia de cada edital. Então, o Centelha você não precisa ter. Se você tiver só a ideia, você se inscreve, se passar, você abre o CNPJ. O Biomas, você tem que ter o CNPJ, e aí não tem uma restrição assim de um determinado tempo. E tem outros editais que têm restrição, né, de tempos. Até o Centelha tinha a restrição, você podia ter com mais de um ano, por exemplo. Então, por isso que eles apoiavam quem estava com a parte de ideação. Só para concluir aqui, Ana, a questão do nosso edital, Fabrício, nós temos empresas que abriram alguns meses antes de iniciar o processo. Tem aqui, por exemplo, a empresa da Sabrina, que já existe há 4 anos. E tem uma empresa também, que não vou me recordar o nome certinho, mas é uma empresa de chocolate, de doce, coisa assim. Eles já estão no mercado há 25 anos e estão participando desse processo com a gente. Então, esse edital especificamente abria isso. Mas tinha um edital para o mesmo tem que levar esses detalhes. Pode falar, Ana. Só para complementar que, assim, mesmo com todos esses perrengues,
valeu muito a pena participar para mim, sabe? Eu consegui Com certeza. colocar coisas dentro da minha empresa que eu não iria conseguir sem essa ajuda, sem as mentorias, principalmente, sem os caminhos, sem alguém dizer, ó, vai por aqui, vai por ali. Então, assim, apesar de todos os atrasos, todas as dificuldades que qualquer, acho que edital tem, foi muito bom. Para mim, valeu super a pena e eu super me inscreveria de novo. É. A gente vai acompanhando aqui ainda o chat, pessoal, mas eu queria pedir para quem, a Sabrina ou o Paquim, que são inscritos em outros editais aí, o que vocês consideram que seria uma boa dica dar para o pessoal aí, edital aberto, que dá para olhar, o que ainda dá para se inscrever? Cara, os que eu me inscrevi já fecharam todos. Eu me inscrevi recentemente para um do Senai agora, que é para a indústria, né? Porque como eu mexo com cosméticos naturais, industrializo e tal, aí me inscrevi para desenvolver um produto com financiamento público, que seria esse da Finep. E aí ali não tem limite de valor, né? Você desenvolve o projeto e eles fazem um pagamento basicamente integral, né, do desenvolvimento do produto. Eu só entro com uma contrapartida de 10%, sendo que da minha contrapartida de 10% o Sebrae cobre 5%, né? Então eu pago só 5%. Mas aí no momento que tem de aberto, dos que eu me inscrevi no mês de novembro já fecharam todos. Então agora acho que para dezembro já não vai mais abrir, né? Porque é final de ano e tal. Mas aqui no MS ainda não abriu o Centelho, então se alguém que está assistindo a live está com interesse de começar a empreender ou começar a entrar nessa jornada também, né? Já tem empresa que quer começar nessa jornada de, de aceleração com o edital. Fica de olho no site do Centelho, que em breve abre, e aqui em Campo Grande a gente tem o Living Lab também, que é para negócios inovadores. Aqui no Mato Grosso, o Centelha já está prestes a fechar. Acho que dia 28 agora. Tá Pois aberto. era justamente sobre isso que eu ia falar, Parinha. Aqui no MS ainda não abriu, e para vocês ainda está quase chegando no final do processo de inscrição, né? O pessoal aí que é interessado em ficar de olho nesse edital do Sendeira, o que você, como professor, aí dá de dica para prestar atenção? O que o edital de vocês aí foi uma questão importante, por exemplo? O que você pode passar? Eu sempre falo com meus alunos, né? E às vezes eles têm umas ideias e aí vem perguntar para mim o que eu acho e tal. Eu falo, cara, você tem que tentar. Vai lá, se inscreve, coloca a sua ideia e tenta. Você não sabe o que vai acontecer. É igual a gente está com um empreendedor. A gente está validando, né, um produto, um serviço. Se a gente não tentar, não colocar no mercado, a gente não vai saber se vai dar certo ou não. A ideia é muito maravilhosa, todo mundo tem, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Eu sempre falo para eles, se inscrevam, né? Ah, não passou? Tudo bem, entra como experiência, vê quais foram os problemas, né? Mas a gente tenta auxiliar eles para fazer da melhor forma possível. Por exemplo, quando teve um aluno meu que com um projeto de sala de aula que ele tinha que me entregar, ele pegou o mesmo projeto, né, que eu corrigi, e se inscreveu na época, e só uns anos atrás, no edital da FAPEMAT, era de R$200 mil. O projeto dele passou e eu inscrevi um projeto meu, e o meu não passou. Pra você ter ideia. Então, o projeto do meu aluno foi aprovado e o meu não. Então, tem que tentar fazer. Mas é isso aí, gente. Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal que está acompanhando pelo YouTube aí, mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Mas a nossa intenção aqui era poder expor para vocês o que foi esse processo, né? O que foi esse edital. Desafiador, como qualquer edital deve ser. Teve seus momentos delicados, mas no final, acho que o resultado que a gente tem é extremamente positivo. É um desenvolvimento muito importante, na verdade, para a nossa empresa.
E eu queria deixar aí, se alguém tem alguma dúvida ainda, se vocês podem, se a gente puder ajudar, o que vocês têm de pergunta? Eu vou perguntar ao Farrim. Eu nunca participei do Centelha. E a gente ainda está cogitando participar, a gente não sabe. Porque apesar de... a gente prefere o smart do que o money. A gente acha que é como a Ana estava falando, o valor que as mentorias tiveram para ela. Isso gera mais valor para a gente do que a bolsa, porque isso faz uma mudança de chave muito grande. Mas essa questão do Centelha, eles priorizam uma inscrição mais técnica, que aí volta para aquele assunto, ou mais comercial? Porque a gente acredita que tem um braço de academia envolvido, que são as fundações. E aí a gente tem que partir para um lado que foi até eu não lembro se a Sabrina estava numa mentoria que a Kelly falou. Sinto muito, mas vocês não são startups. Você estava, não foi? Porque era uma empresa de produto, né? Só tinha gente de tecnologia, e estava ela, mas acho que era duas, não era, Sabrina, que eram de produtos também, né? E aí a mentora falou que não eram startups. E aí a gente fica nessa dúvida na hora de entrar no edital desse, porque o valor das mentorias, do acesso, das conexões, do network, isso para a gente é até maior do que... Porque o recurso tem um teto, serve para a gente destravar alguma coisa. Mas a gente ter 1.000 clientes pagantes tem muito mais valor. A gente ter acesso a investidores tem muito mais valor. A gente ter a maturidade do desenvolvimento, como a Ana falou, destravou algumas coisas, uma rota que ela não estava imaginando para a empresa dela. Então, isso gera mais valor a médio e longo prazo do que a própria bolsa. No caso do Centelha, como que é? Mais técnico? Tem esse lado empreendedor? O que é que você vê? O Centelha, ele é muito fácil a inscrição, né? Porque a primeira inscrição, você tem que mandar o pitch e o cadastro básico ali das informações do seu projeto e da equipe. Porém, quando você passa dessa fase, é como se fosse um filtro. Você passou, aí você tem que desenvolver, você tem que apresentar o projeto técnico. Vai concorrer, e se você passar, você entra no edital. Esse projeto técnico, ele já é um pouco mais, como já diz o nome, técnico, mas ele é tanto técnico quanto financeiro. Então, lá nesse projeto, você tem que descrever todos os recursos com que você vai utilizar. Então, por exemplo, dependendo do estágio da sua empresa, você foca, por exemplo, lá no marketing. Eu vou gastar desse recurso 20 mil em marketing, porque eu quero alavancar o meu negócio. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo de um aluno meu. Ele tem a ideia, tem ali minimamente um protótipo, né, da ideia dele. Ele consegue também se inscrever e consegue recursos para ajudar a desenvolver, destravar a ideia dele. Então, independente do nível, você consegue aporte para melhorar a sua situação. Então, por exemplo, quem tem produto que precisa de equipamento é um recurso legal porque compra equipamento para você fazer os seus testes, os seus protótipos, né, o seu MVP, que às vezes não é muito barato. Eu, por exemplo, tinha produto que custava 3 mil reais, mas eu precisava de 5 unidades. E se você for pôr na ponta do lápis, são 15 mil já. Você tem custo com deslocamento, etc. Então, acaba ficando caro para quem não tem recurso, né? Para quem está apresentando uma ideia, ou, por exemplo, para quem não trabalha, não está trabalhando, não tem uma renda, não tem recurso sobrando, é uma ajuda muito boa. Né? Então, ele destrava. Aí você está no processo de aceleração, né? Você não tem ali 20 mil para investir. Você pega esse recurso e investe no marketing, por exemplo, para acelerar o seu projeto. Você vai, né, melhorar as suas vendas, porque você já tem um MVP. E aí você, no seu relatório, você vai ter o acompanhamento e vai dizer em qual nível você está. E aí, no seu projeto, isso que é importante. Você prevê em que você vai usar esse recurso. Porque depois é muito complicado de você fazer alteração. Até você pode remanejar, mas é muito mais complicado. Então, você tem que dedicar um pouquinho mais nesse projeto para você prever com o que você vai gastar.
Pessoal, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa live. Acho que foi bem produtiva, na verdade, a nossa conversa. E eu queria pedir para cada um dos empreendedores deixarem seu contato, deixarem seu Instagram ou uma forma do pessoal achar vocês aí, falar do nome da empresa e sua mensagem nesse período que daqui eu acho que a gente já vai encerrar. Você vai mandar no chat do YouTube? Os nomes das empresas, os contatos, E o contato? podemos colocar também. Acho que é mais fácil, né? Antes de encerrar. Manda o meu aí, gente, porque se eu sair dessa tela aqui, sai tudo a minha live. Mandem o meu. Rural, já mandando aqui. @Ibane. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, a live está sendo transmitida pelo canal da Clutch, que é a empresa da Sabrina. Já tem o contato aí, né? Sabrina mandou o link do Instagram aí para vocês. E tá faltando a mim. Pessoal, quem quiser fazendo a mensagem de despedida aí, fica à vontade. Eu só gostaria de falar para quem tiver alguma ideia que queira tratar, na verdade, que realmente façam sua inscrição, porque vale muito a pena. Acho que é muito importante para a gente sair um pouquinho da bolha onde a gente vive e dar um up assim na mente, ver quais são os outros negócios, quais são as ideias que os colegas estão propondo, aonde você pode encaixar para fazer o seu networking. Eu acho de grande valia. E é isso. Se alguém tiver alguma curiosidade a mais, pode entrar nas minhas redes, me chamar para conversar, eu estou super disponível. Obrigada, gente, é isso. Perfeito. Quem mais? Pode falar, Bruno. Só queria agradecer aí a todos que participaram da live e a todos os colegas aqui que se dispuseram a falar um pouquinho sobre as suas experiências, seus negócios. E é muito bom compartilhar o conhecimento com vocês. Maravilha. Eu quero também parabenizar o Klaus, Obrigado. porque, pô, se empreender cansa, velho. Cansa, tem hora que dá uma cansada. Ele ser host tem uma, eu acredito que uma terceira, que não é nem a primeira nem a segunda, mas uma terceira carreira aí com possibilidades de sucesso. Aí, e falando dessa parte do empreender, bicho, tem algumas coisas que a gente é muito citando aqui, um famoso filósofo que está um pouco embaixo agora, mas estava em alta nos últimos meses e anos, Pablo Marçal, que, bicho, tem que tentar, não pode ter medo de errar, tem que mudar o mindset, tem mesmo que desbloquear. Mas sem brincadeira, a gente é muito treinado com medo do erro. Velho, o erro faz parte da jornada, velho. Se você não se ficar confortável no erro, você vai sofrer mais do que você precisaria. Velho, errar é a coisa mais normal do mundo. Ninguém é perfeito, velho. Então, assim, tem que estar confortável com o erro. Tem que saber muito trabalhar em equipe, velho. O cara sozinho não faz nada, bicho, é muito difícil sozinho, velho. Eu gosto mais daquela, acho que é Sêneca que fala que a sabedoria está dispersa na sociedade. É muito isso, velho. Você não vai saber de tudo, então tem que pedir ajuda. Sim. Mas assim, a mensagem que eu gosto é, velho, não tenha medo do erro, velho. Seja amigo do erro. E faz parte de qualquer jornada. Qualquer uma que você, acadêmica, empreendedorismo, qualquer uma que você for, vai ter que estar
tá confortável no erro. Se tiver isso, você vai longe. Perfeito. Sabrina, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a participação de todos aí que entraram na live, se interessaram, né, pelo nosso assunto. E sigam a Clutch nas redes sociais. Eu mandei o link do Instagram, se puderem se inscrever no canal do YouTube também. Eu não posto muito vídeo no YouTube, mas quem sabe futuramente não aparece algum planejamento, né, de marketing, de criação de conteúdo para o YouTube. Eu já pensei nisso. Então, quem tiver inscrito já vai receber aí em primeira mão os conteúdos. Perfeito. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de cada um dos espectadores aqui, o pessoal que veio assistir a gente. Eu espero que o nosso conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha mexido com a iniciativa empreendedora de vocês de alguma forma. E é essa questão, tem que dar o primeiro passo aí e se arriscar. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Eu queria agradecer a cada um dos empreendedores aqui que estão participando dessa live junto comigo. Isso, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer justamente para levar essa informação de uma forma mais leve e que isso possa ser difundido, né? Agradeço muito cada um que participou. Agradeço a Sabrina, coitada, porque ela teve um trabalho gigantesco também para conseguir fazer essa live aí para o YouTube. Mas valeu a pena, gente. Muito obrigado. Era só a questão do agradecimento que eu tinha para deixar mesmo. E espero que tenham aproveitado. E até o próximo edital, né? Até o próximo edital, exatamente. Tchau, pessoal. Isso Boa aí. noite. Tchau, gente. Até Tchau, mais. gente. Obrigado. Tchau.